Bem, nós estávamos falando, até o vídeo passado, a respeito do conceito de tributo, aquilo que é o elemento central do direito tributário. E entre as características do tributo, vamos voltar lá, para que a gente possa ver esse conceito, nós temos as seguintes afirmações. O tributo é uma prestação pecuniária, ele é compulsório, é instituído por meio de lei, é cobrado mediante lançamento, atividade administrativa plenamente vinculada, e não é multa ou sanção. E havíamos falado aqui a respeito de cada parte desse conceito. O que é prestação pecuniária, o que nós entendemos como prestação compulsória, o que nós entendemos como prestação diversa de sanção, e vamos continuar falando aqui desse conceito e agora falar sobre prestação instituída por lei. Quando nós estamos falando dessa parte do conceito de tributo, que tributo é uma prestação instituída por lei, nós estamos falando necessariamente do princípio da legalidade, e por isso que nós vamos aprofundar em algumas partes importantes desse conceito do princípio da legalidade. Bem, primeira questão aqui que é importante a gente ter, né? O tributo, ele deriva de lei. O nascimento da obrigação de pagar o tributo, ele vai se dar pela simples realização do fato descrito na hipótese de incidência prevista em lei, de forma que a vontade das partes são irrelevantes. Ela é uma obrigação ex lege. O que isso significa? Significa dizer, então, que a obrigação, a prestação, a relação entre a fazenda pública e o contribuinte nasce de uma imposição legal. E aí, a vontade das partes, na definição do que é o fato gerador, do que é o fato da realidade, não interessa. O que vai interessar é o fato objetivo que está descrito na hipótese de incidência prevista na lei. É muito similar aqui ao que a gente tem no direito criminal. Como que é lá no direito criminal? Matar alguém, pena de 2 a 16 anos. Eu tenho o fato, a descrição normativa do fato. Se ele realiza-se na realidade fática, nós, então, temos o nascimento da obrigação de pagar tributo. Então, a simples realização do fato descrito na hipótese de incidência gera o nascimento da obrigação de pagar o tributo. E aí, a gente vai ter, então, o elemento da compulsoriedade, que vai ser derivado da lei. No artigo 123 do Código Tributário Nacional, vai falar, salvo disposição de lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à fazenda pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Ou seja, as convenções particulares não afetam o que está previsto em lei, nem mesmo em relação à definição legal do sujeito passivo, ou seja, quem deve pagar o tributo. Então, vejam só, quando a gente está falando do artigo 123 do Código Tributário Nacional, nós estamos falando, basicamente, que a responsabilidade de quem tem que pagar o tributo, ela é prevista em lei, e as convenções das partes não são importantes. Isso vem dentro desse contexto de uma prestação instituída por lei, porque entre os elementos que devem ser previstos na lei é quem é o responsável pelo pagamento do tributo. Quando nós estamos falando em prestação instituída por lei, portanto, nós estamos falando que essa lei pode ser ordinária ou complementar, e nós vamos estudar cada uma dessas duas modalidades de lei, a lei ordinária e a lei complementar.
O CTN, que é o Código Tributário Nacional, ele não é uma lei complementar na origem, na formação dele. Ele é uma lei ordinária, na verdade, ele nem é uma lei ordinária, né? Ele é um decreto-lei que foi recepcionado como lei complementar. Então, quando nós pegamos o Código Tributário Nacional, ele vem de um sistema jurídico que é de 1966. Desculpa, viu, gente? Ele não é um decreto-lei, não. Ele é a Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966. Essa lei, né, ela foi aprovada num regime jurídico totalmente diferente da Constituição de 88. Mas ela é recepcionada pela Constituição como se fosse lei complementar. Aquilo que nós temos falado em direito constitucional, né, o fenômeno da recepção. O Código Tributário Nacional, ele vai dispor do sistema tributário nacional e vai instituir normas gerais de direito tributário, que vão ser aplicáveis tanto à União, quanto aos estados, quanto aos municípios. E aí, nós temos, então, né, esse fenômeno da recepção como lei complementar. E vamos falar disso ao longo aqui do curso. Apesar da prestação ser instituída por lei, e isso significar que vários elementos do tributo precisam estar previstos em lei, há algumas exceções que nós vamos estudar também, como os tributos cujas alíquotas poderão ser alteradas por ato do Poder Executivo. É o caso do imposto de importação, de exportação, do IPI, do IOF, da CID Combustível e do ICMS Combustível. Nós vamos falar disso nos slides a seguir. Além disso, quando nós estamos falando que é uma prestação instituída por lei, nós estamos também falando que é possível de ser instituído e majorado por medida provisória. A emenda constitucional número 32 de 2001, no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, resolveu esse impasse que havia sobre a possibilidade de medida provisória para instituir ou majorar tributo. E aí ela vem e resolve isso, admitindo a medida provisória com algumas regras que nós também vamos ver ao longo aqui do curso. Então, o artigo 150 vai falar o seguinte: sem prejuízo, o artigo 150 da Constituição, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Então, vejam bem, a lei, ela é um elemento e instrumento necessário para que a gente possa exigir ou aumentar tributo. Cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei, que os houver instituído ou aumentado, e aí nós vamos ver aqui uma questão de retroatividade, que nós vamos estudar também, que estão aí no artigo, no inciso 3º, A, B, C e D, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Somente a lei pode estabelecer. Aí vem o artigo 97 do Código Tributário Nacional. Vejam bem, eu falei aqui, e nós estamos falando que a lei, o Código Tributário Nacional, ele é uma lei complementar, ele é uma norma geral. O que significa ele ser uma norma geral? É que ele não cria o tributo, ele regula o tributo, ele regula a criação de tributos. Então, como norma geral, ele não é criadora do tributo, ele é simplesmente uma lei que vai normatizar o sistema tributário nacional, para que o ente federativo que deseja criar o tributo estabeleça a criação do tributo por meio de legislação ordinária. Então, vai competir a legislação ordinária quais funções? A lei ordinária, né, porque quando a gente não está falando aqui
especificando lei complementar, nós estamos falando em lei ordinária, nós vamos falar, então, que a lei ordinária vai ter que instituir o tributo ou a sua extinção, majoração de tributos ou sua redução, ressalvados os dispostos no artigo 21, 26, 39, que nós vamos ver em outro momento. A definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ou seja, vai definir o que é o fato gerador, qual é a ocorrência na realidade fática que dá ensejo ao nascimento da obrigação tributária. A lei também vai estabelecer qual é o sujeito passivo, porque o sujeito passivo não necessariamente vai ser o contribuinte. Veja o caso das bebidas alcoólicas e dos refrigerantes. O sujeito passivo da obrigação não é o contribuinte, ele é, nos casos da legislação do Estado de Minas Gerais, o ICMS é cobrado do fabricante, ou seja, ele é o sujeito passivo. E nós também vamos estudar aqui a diferenciação entre o responsável tributário e o contribuinte. Vai definir a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, vai definir a cominação de penalidade para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos ou para outras infrações nela definidas. O inciso 5º do artigo 97 nada mais é do que o princípio da legalidade punitiva, ou seja, nós estamos falando de uma obrigação de legislação para estabelecer penalidades. As hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários ou de dispensa e redução de penalidades. Nós vamos estudar isso aqui também. O que é exclusão, o que é suspensão, o que é extinção de crédito tributário. E o artigo 97 vai falar o seguinte ainda: vamos equiparar a majoração do tributo à modificação da sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso. Ou seja, não é só a majoração do tributo do ponto de vista da alíquota, uma alíquota que era de 20% passou para 30%, mas a próprio cálculo da base, a forma da base de cálculo que importe em tornar mais oneroso aquele tributo. E não vai constituir majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso 2 deste artigo, a mera atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. Nós também vamos falar isso ao longo aqui dos estudos. Na Constituição, há as competências no artigo 153, 155, e a respeito dos tributos que vão caber, que vão ser da responsabilidade da União, dos estados e dos municípios. Então, no artigo 153 da Constituição, vai falar quais tributos é da competência legislativa de cada ente federado. Não está aqui o artigo desculpa, não está aqui do município, nem do estado. Não, está do estado, né? O artigo 155 não está aqui do município, depois eu vou passar para vocês. Então, quando nós estamos falando aí de legalidade, né, nós estamos falando dessas obrigações da instituição do tributo e da sua forma, das suas características por meio de lei. Bem, outra característica do tributo é que é uma prestação cobrada por meio de lançamento. Isso quer dizer o seguinte, que a atividade administrativa é plenamente vinculada, não é discricionária. Quando eu vou cobrar o tributo, né, quando o município, o estado, o Distrito Federal, quando uma entidade pública ela vai cobrar o tributo, antes ela precisa constituir o crédito tributário. Antes ela precisa dar liquidez ao crédito tributário. Quando a gente fala em título de crédito, lá no direito empresarial, o que é que nós estamos falando? Nós estamos falando de um documento que atesta que uma pessoa
tem o direito de cobrar da outra um determinado valor, no determinado prazo, por determinada quantia. E, então, lá no crédito, lá no direito empresarial, o que um título de crédito vai ter que estabelecer? Vai ter que estar estabelecido quem é o credor, quem é o devedor, qual a data de pagamento e o valor a ser pago. E isso torna ele um crédito líquido. O mesmo acontece no direito tributário. Para que a entidade pública cobre o tributo do contribuinte, ele precisa constituir esse crédito tributário. E para constituir esse crédito tributário, ele precisa quantificar o débito, qualificar a obrigação tributária que é pré-existente. Ele precisa falar de onde que veio aquela obrigação. Ele precisa falar qual o valor, quem que tem que pagar aquele valor. Esse ato administrativo de documentar por escrito a cobrança é chamado de lançamento. E, uma vez lançado o tributo, então, ele passa a ser exigível e o contribuinte precisa recolher aqueles valores aos cofres públicos. É uma atividade administrativa plenamente vinculada, ou seja, é preciso que a autoridade de fiscalização tributária, a autoridade tributária, cumpra a legislação nos seus exatos termos. Nem pode abrir mão da cobrança do tributo, nem pode exigir valor a mais daquele tributo. Então, nós vimos aqui, vou voltar aqui para a gente poder rever essas ideias. Nós vimos, então, que o tributo é uma prestação pecuniária, é compulsório, é instituído por meio de lei e é cobrado mediante lançamento, atividade administrativa plenamente vinculada, e não é uma sanção, não é multa, ele é decorrente de uma atividade lícita. Então, visto esse conceito de tributo, nós, então, passamos a falar de outros assuntos que são extremamente relevantes para essa qualificação, como, por exemplo, o conceito de um tributo progressivo. Bem, eu estou vendo aqui que eu tinha colocado uns slides a mais, coloquei o artigo 132. Eu vou falar aqui também, deixa eu complementar aqui. Vamos lá, para a gente poder continuar aqui. Então, quando nós falamos que o tributo é uma prestação cobrada por lançamento, está lá no artigo 142. Compete privativamente, aqui do CTN, tá joia? Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, se no caso, propor a aplicação da penalidade cabível. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória sob pena de responsabilidade funcional. O lançamento, gente, vejam só, ele não é um ato autoexecutório. Isto é, ele não pode ser executado de plano. O contribuinte que se desviar do pagamento do tributo, ele pode ainda discutir administrativa e judicialmente, não podendo ser alvo implacável de atos autoexecutórios de coerção. Se o município, o ente público, tiver interesse em exigir com executoriedade aquele tributo, ou seja, invadir o patrimônio do contribuinte, ele precisa acionar o poder judiciário, que é um terceiro independente para poder mediar essa relação. Então, apesar de ter exigibilidade, o lançamento não tem autoexecutoriedade. Ou seja, a fazenda pública não pode, por conta própria, executar atos de coerção patrimonial, nem
de prisão, nem contra a vida, né? E eu nem estou discutindo isso. Mas eu estou falando da coerção, né, patrimonial. E disso vai derivar um princípio que é a proibição de sanção política. Vejam bem, pessoal, o que é a proibição de uma sanção política? A proibição de uma sanção política significa dizer que eu não posso condicionar atos públicos que não estejam correlacionados com o tributo, ao pagamento do tributo. Veja bem, eu não posso condicionar a matrícula das crianças na escola pública ao pagamento do IPTU. Eu não posso exigir a cobrança do ICMS apreendendo mercadoria. Eu não posso exigir para a abertura de um processo administrativo o pagamento de tributos atrasados. Eu posso não emitir uma certidão de regularidade fiscal, mas tem a ver com o tributo. Eu posso, muito bem, não aceitar determinado contribuinte como prestador de serviço, se ele não tem uma certidão de regularidade fiscal, mas isso tem a ver com o tributo, porque falta certidão de regularidade fiscal. Mas eu não posso condicionar a prestação do serviço ou embargar a atividade empresarial meramente pelo débito do tributo, obrigando o pagamento do tributo. Então, a proibição de sanção política, quando a gente fala em proibição de sanção política, nós estamos falando dessa proibição que o governo tem, ele não pode exigir atos públicos, não pode condicionar atos públicos ao pagamento do tributo. Então, eu não posso utilizar meio indireto coercitivo para pagamento de tributo. Eu preciso distinguir o que é o meio direto coercitivo para pagamento de tributo, por exemplo, inserção do nome na dívida ativa, inserção no cadastro de registro de imóvel, não emissão de certidão de regularização tributária, que são coisas diretas. Isso eu posso. Eu não posso estabelecer meios indiretos, coercitivos, para que o contribuinte pague o tributo. Beleza? Então, esses são os aspectos gerais que a gente fala quando nós estamos abordando e discutindo o conceito de tributos. Veja que nós avançamos, inclusive, em temáticas que a gente vai ver lá na frente. Mas é para que a gente possa aproveitar e fazer esses links, essas conexões com a matéria lá na frente, quando a gente for estudar. Pessoal, quanto ao conceito de tributo, temos alguma dúvida? Ok. Se nós não temos dúvidas, eu vou... Ô, Jamil, Oi, pode falar, Fernando. você acabou de falar que o tributo ele não vai poder ser utilizado como forma de confisco de bens, né? Sim, não pode como confisco de bens. Isso. E isso vai se estender às multas também? As multas também. Mas veja bem, eu não posso confiscar bens, a autoridade administrativa executiva não pode confiscar bens para pagamento de tributos. Vou dar um exemplo aqui. Eu não posso, a título de cobrança de IPTU, pegar um imóvel seu que está vazio, a fazenda pública, né? A fazenda pública não pode pegar um imóvel que está vazio e transferir para o nome dela. Ele não pode fazer isso. Agora, ela pode acionar o judiciário para que o judiciário faça isso. E aí o judiciário tem condições de garantir o pagamento do tributo em juízo, através das sanções
coercitivas. O judiciário pode, porque ele tem condições de fazer isso. Agora, o município não. Eu vou dar um exemplo aqui do que é essa sanção política, de uma forma melhor. O governo federal editou uma nova normativa falando o seguinte: eu só vou reconhecer os cursos de direito, vou só reconhecer curso superior se a instituição de ensino tiver com o pagamento dos tributos em dia. Veja só, não pode fazer esse condicionamento, porque isso fere a liberdade empresarial. O que compete à União fazer? Como é que ela faz para as instituições de ensino superior pagar os tributos que são devidos? Ela tem que acionar o judiciário. Aí o judiciário pode penhorar o imóvel, pode penhorar as rendas. Agora, ela não pode impedir a execução. É o caso um pouco da gente falar o seguinte: olha, eu vou condicionar ao funcionamento da televisão o pagamento de tributos. Agora, veja bem, ela pode condicionar numa licitação que aquela determinada empresa, para participar do certame, que ela tenha uma certidão de regularidade tributária. E isso significa não que ela tenha pago o tributo, porque a regularidade tributária não necessariamente é o pagamento do tributo. Não é necessariamente o pagamento do tributo. Então, eu não posso usar isso como sanção política. Veja um outro caso de sanção política. A Receita Estadual para um veículo transportador na estrada. Verifica que a mercadoria que ele está carregando não possui nota fiscal. O que a Receita Estadual precisa fazer? A Receita Estadual não pode apreender a mercadoria. Ela tem que autuar o transportador, lançar o tributo e cobrar o tributo dele, mas não pode apreender a mercadoria, porque ela não tem alta executoriedade. Outra coisa que não pode ser feita, geralmente, gente, aí vocês vão falar assim: mas lá na prefeitura tem gente que faz isso, tem fiscal que faz isso. É errado, não pode fazer isso, mas tem gente que faz. E o contribuinte fica ali temeroso e paga, mas não pode. Não pode. Um outro caso que a gente pode discutir, né? Deixa eu pensar aqui. Esse caso do IPTU, eu acho até que já ficou claro. Ficou claro, Fernando? O que é a ideia da sanção política? Sim, ficou. Eu lembro que um exemplo bom também era interdição de estabelecimento comercial, essas coisas. Não pode fazer interdição. Beleza, obrigado. A não ser que o judiciário faça. Agora, eu estou até pensando aqui, Fernando, agora que eu falei, né, em voz alta, para você ver como é que o direito é complexo. Eu tô pensando aqui se a autorização de curso superior, se ela poderia ser condicionada à apresentação de certidão de regularidade. Eu acho que nesse caso pode, mas como eu falei, a certidão de regularidade não necessariamente quer dizer o pagamento do tributo. Pode ser parcelado, o tributo pode ser parcelado, pode ser de várias formas. Por que tem se admitido a cobrança da certidão de regularidade tributária para participar de licitação, para autorizar alguma coisa que seja pública? Por conta do princípio da concorrência. Porque aquele que não paga o tributo, de certa forma, ele frauda a concorrência. Porque, veja bem, se eu sou uma empresa, qual que é o problema básico do transporte clandestino? A empresa de ônibus, ela paga todos os tributos. Então, ela vai fornecer um serviço que ela precisa colocar no preço o tributo que ela está pagando, senão ela não tem lucro. Se ela não tem lucro, ela não vai participar, ela não vai fornecer a prestação de serviço. Agora, o transporte clandestino não paga o tributo, então o preço dele é mais baixo, porque ele frauda, então, a livre concorrência. Vejam como que a livre concorrência, né, um mercado liberal, ele não é antitributário. O que ele vai falar? Ele vai dizer, tem que ter um princípio da igualdade aqui.
porque senão distorce os preços. E se distorcer os preços, eu favoreço aquele que não faz a contribuição para a sociedade. Então, eu posso estabelecer alguns critérios, mas qual é o mecanismo oficial de cobrança de tributo? Acionar o Poder Judiciário. Ou, hoje se admite, né, a inserção do nome do contribuinte no cadastro de inadimplentes. E aí tem essa admissão hoje, pela jurisprudência e pela legislação, de que você pode fazer essa inserção, porque aí é um meio direto. Você está declarando que ele está inadimplente. Ele vai sofrer as consequências de estar inadimplente no mercado de crédito. Não ele pode também não sofrer nenhuma restrição. Fala assim, eu vou emprestar dinheiro para esse cara. Ele só está devendo tributo. Agora, essa é uma informação, uma restrição, na verdade, a título de informação. Quem quiser negociar com ele, pode negociar. Eu não posso impedir a negociação, mas eu posso informar na negociação que aquele sujeito deve tributos. Então, o que é proibido, né, é a proibição da sanção política. Eu vou só interromper aqui 30 segundos para fazer